Nesta aula vamos falar sobre membros estáticos de uma classe. Para isso, vamos usar esta classe pessoa, já codificada aqui, que será o nosso exemplo. Nessa classe, eu declarei duas variáveis. Uma se chama número de pessoas e outra se chama nome. Número de pessoas é uma variável estática e já recebe o valor 0. Eu não posso fazer isso dentro do construtor, porque senão toda vez que eu instanciar a classe pessoa, essa variável retorna ao valor 0. E nome é uma variável do tipo string, não é inicializada aqui. Dei um construtor à minha classe, que recebe uma string e faz o seguinte. Cada vez que o construtor for executado, a variável número de pessoas será incrementada em uma unidade. E a variável nome, que é uma variável de instância, recebe o valor do argumento passado pelo parâmetro nome. E para avaliar o funcionamento da classe pessoa, eu criei o método main na própria classe. Esse método será executado se eu enviar a classe pessoa para a máquina virtual Java. Então, nesse código, eu crio uma instância da classe pessoa e armazeno ela na variável local ao método main chamada p1. A essa pessoa eu passo o argumento fulano, que é a string, que será o valor da variável de instância nome. Em seguida, eu peço o main para imprimir p1.nome. Observação, não usamos getters aqui, apenas para simplificar o código. Na prática você deve usá-los. Então eu imprimo p1.nome, que vai resultar na impressão de fulano, e peço também para imprimir, por meio da variável p1, a variável estática número de pessoas. Observe que quando uma variável é declarada como estática, ela não pertence às instâncias, ela pertence à classe e o seu valor é o mesmo para as instâncias. É o mais próximo que a gente tem de chegar de uma variável global em Java. Todas as instâncias vão perceber essa variável número de pessoas com o mesmo valor. E na verdade eu nem dependo de instâncias para poder observar o valor dessa variável. Ela é estática, ela pertence à classe. E eu não preciso então de ter uma instância da classe pessoa para avaliar esta variável. Voltando aqui ao main, após imprimir p1.número de pessoas, o resultado será o valor 1, porque aqui em cima eu executei o construtor para instanciar a classe. E com isso, o valor dessa variável foi incrementado em uma unidade. Em seguida, eu crio uma nova variável do tipo pessoa, chamada p2. Instancio mais um objeto da classe pessoa, dou a ela o valor de nome Beltrano, e a referência para a instância criada é armazenada na variável p2. Sendo assim, novamente eu peço para imprimir, por meio da variável p1, número de pessoas, o que vai
resultar na impressão de 2. Por quê? Porque número de pessoas é uma variável estática da classe pessoa e ela é incrementada em uma unidade toda vez que o construtor dessa classe é chamado, o que foi feito aqui. P2, ponto número de pessoas, também vai imprimir o valor 2, porque essa variável não é de P2, não é de P1, isto é, ela não é uma variável exclusiva do objeto que está referenciado em P1, nem do objeto que está referenciado em P2. Eu também posso imprimir as variáveis estáticas diretamente pela classe, e é algo que faz sentido, já que a variável pertence à classe, não às instâncias. Não é que esteja errado imprimi-la por meio das referências para instâncias, mas é que, como ela se trata de uma variável estática, ela pertence à classe, e assim, uma das formas de referenciar essa variável quando eu não tenho nenhuma instância da classe pessoa é pelo próprio nome da classe. Observe que em seguida eu imprimo o nome da instância referenciada por P2 e será impresso Beltrano. P1 referencia uma instância com o nome fulano, o valor dessa string está na variável nome, que é não estática, e isso significa que a instância referenciada por P1 tem a sua própria variável nome e a instância referenciada por P2 também terá seu próprio valor de nome, exclusivo dessa instância, o que não ocorre com a variável número de pessoas. Em seguida, eu faço P2 receber null, isto é, eu anulo a referência que estava armazenada em P2, portanto P2 não está mais referenciando um objeto da classe pessoa. Eu faço com que a variável número de pessoas da classe pessoa seja decrementada em uma unidade, como se eu quisesse dizer, poxa, agora eu tenho uma pessoa a menos sendo referenciada pelas minhas variáveis dentro do main. E em seguida eu imprimo o número de pessoas. Observem que coisa curiosa. P2 é uma referência para instâncias ou para objetos da classe pessoa. Eu fiz com que ela valesse null. E em seguida eu mando imprimir algo por meio de P2. A princípio poderíamos pensar, mas P2 vale null, não referencia nada. Mas ela é do tipo pessoa. E eu ainda assim tenho acesso às características das propriedades da classe pessoa. E como o número de pessoas é uma propriedade da classe, não de instâncias, P2 ainda é uma maneira de chegar a esses detalhes da classe pessoa. Eu também poderia ter feito pessoa.número de pessoas, que seria até o mais recomendável nesse caso. Não é interessante utilizar variáveis de referência que estejam valendo null para fazer coisas no seu código. Isso pode confundir os outros programadores ou até você mesmo, dependendo do momento que você tiver que entender o seu código. Vamos ver agora como isso funcionou utilizando um esquema. Eu tenho a classe pessoa com as variáveis número de pessoas estática. No diagrama nós representamos as variáveis estáticas com um sublinhado e nome, que é uma variável não estática. Eu deixei aqui a atribuição de 0 para dizer que no momento inicial da execução do meu programa essa variável começa valendo 0. Então, observando aqui o meu main, que é onde o meu teste ocorre, a primeira coisa foi a declaração da variável P1 e a instanciação. Isso faz algo similar a este resultado aqui. Vou representar as instâncias com círculos. Uma instância da classe pessoa é criada, é atribuído a variável nome dela o valor fulano, e eu referencio, eu guardo a referência para essa instância na variável P1. Em seguida, o meu código solicita a impressão de nome e de número de pessoas por meio da referência P1.
o que vai resultar na impressão de fulano. E como P1 é uma referência do tipo pessoa, ela também tem acesso à variável estática número de pessoas, que vai fazer a impressão do valor 1. Porque quando eu instanciei, isto é, quando eu executei o construtor, essa variável passou a valer 1. Ela foi incrementada. Em seguida, o meu código cria uma nova instância da classe pessoa e armazena a referência na variável local P2, local do método main. Isso faz com que o número de pessoas seja incrementado, passando a valer 2. Uma nova instância foi criada na classe pessoa. O nome dessa instância é Beltrano. E ela será referenciada pela variável P2, que é onde eu armazenei a referência para essa instância daqui. Em seguida, eu peço a impressão de número de pessoas, tanto pela referência P1, como pela referência P2, como pela classe, o que vai imprimir 2, 2 e 2. Após isso, eu imprimo P2.nome, o que vai imprimir Beltrano, que é o valor da variável nome exclusiva da instância referenciada em P2. Em seguida, eu faço P2 receber null. Eu descarto essa referência que P2 armazenava para essa instância aqui. P2 agora referencia null. E apesar de não recomendado, o meu código pede a impressão de número de pessoas por meio da referência P2. O que não é um problema, já que P2, sendo do tipo pessoa, mantém detalhes da classe pessoa. Ela vai imprimir. Opa, eu apenas esqueci de decrementar aqui, porque isso faz parte da minha instrução antes da impressão, né? Isto é, após atribuir null a P2, eu decrementei número de pessoas. Então, voltando ao esquema, número de pessoas vale 1, P2 estava valendo null. Em seguida, eu peço para imprimir número de pessoas, que está valendo 1, e é o que sairá na impressão. Depois disso, eu também imprimo o número de pessoas pela classe, o que vai fazer novamente a impressão do valor 1. As variáveis não estáticas não podem ser referenciadas a partir de um contexto estático. Main é um método estático, então ele é um contexto estático. Eu não poderia, por exemplo, tentar fazer algo como system.out.println nome. Por mais que nome seja uma variável de instância da classe pessoa, e a classe pessoa tem direito de acessar todos os seus atributos, independentemente de serem privados ou terem qualquer outro nível de visibilidade, nome é um membro não estático da classe pessoa. Ele pertence às suas instâncias. Um método estático não executa a partir de uma instância da classe.
Portanto, não há como determinar o valor de uma variável não estática a partir de um método estático. O que aconteceria se eu pedisse, por exemplo, a impressão da variável nome aqui dentro do método main? Estou solicitando a impressão de nome, que é uma variável que deve existir dentro das instâncias da classe pessoa. Nesse cenário aqui, eu teria em algum momento, antes da atribuição de null, acesso a duas instâncias da classe pessoa. Eu estou pedindo para imprimir nome diretamente no método main, mas nome de qual instância? Dessa ou dessa? Por isso aqui eu fui obrigado a usar uma referência para alguma instância para poder imprimir o valor de nome. Eu não imprimo isso a partir da própria classe, porque nome é algo que existe apenas dentro das instâncias e para isso eu tenho que recuperar o valor dessa variável por meio de uma instância. E aqui eu utilizei duas referências para chegar a alguma das instâncias que eu criei. Uma outra situação seria imaginar o que deveria ser impresso em nome se eu não tivesse nenhuma instância da classe pessoa. O main não depende de instâncias da classe pessoa para ser executado. Como é que eu poderia então imprimir o valor de uma variável nome, que só existe dentro das instâncias? Então, por esse e outros motivos, dentro de um contexto estático, eu não tenho condições de acessar um membro não estático, seja um método ou uma variável de instância. Esse código não compila. A utilidade dos membros estáticos varia. No caso de atributos ou variáveis, você pode utilizar essas variáveis estáticas para armazenar informações que não dependem das instâncias ou que devem ser compartilhadas por todas as instâncias. No caso de métodos, você pode criar métodos utilitários que não dependem das instâncias para serem executados. No entanto, a utilização adequada, as situações em que você realmente irá ter algum benefício por utilizar os membros estáticos, vai depender um pouco do contexto de sua aplicação e da sua experiência com esse tipo de recurso. Uma das utilidades práticas de membros estáticos de uma classe é a implementação de um padrão de projeto chamado singleton. Nesse padrão, assegura-se que a qualquer instante o número máximo de instâncias de uma classe que poderá existir é 1. Isto é, não importa quantas vezes eu tentar instanciar uma classe, eu nunca vou ultrapassar a existência de uma instância na memória da máquina virtual Java, por exemplo. Para mais detalhes sobre este padrão de projeto, visite o link na descrição deste vídeo. Assim encerramos nossa breve aula sobre membros estáticos e não estáticos de uma classe. Obrigado a todos por assistirem essa aula e aguardo vocês em um próximo vídeo.